Boa noite, começando mais um podcast Tempo com Deus aqui, o programa de entrevista, de bate-papo. Sempre a gente está trazendo aqui pastores que têm testemunhos, que têm sido influência, não só aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, mas em todo o Acre e no Brasil. E hoje não seria, hoje é mais uma noite, né? Mais uma noite onde a gente vai ser muito edificado aqui. E hoje está comigo aqui o pastor Cristiano, lá de Mâncio Lima, né? O pastor Cristiano, que é da Igreja Batista Nova Vida de Mâncio Lima, e vem nos abençoar hoje. Ele é casado com a Idelane Rocha e é pai da Maria e da Cecília. Ele tem 37 anos e é hoje o nosso entrevistado, é o entrevistado dessa noite, né? É uma honra, pastor. É uma honra receber o senhor aqui, pastor Cristiano. Uma luta para o senhor estar aqui, né? Não é fácil, mas ele veio. Quem é chamado, quem é escolhido, ele tem essas demandas, né? A demanda do ministério, mas hoje ele veio aqui nos abençoar no nosso tempo com Deus. Pastor Cristiano. Povo de Deus, boa noite a todos. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês, estar aqui com o pastor Ronde, né? Que eu ainda não conhecia. Mas fico feliz em estar conhecendo e testifica quando é de Deus, né? Sim. A gente sente Deus na vida do outro e à primeira vista já deu a entender que é um homem de Deus. Então, o privilégio é todo nós. Estamos pastoreando aqui na Igreja Batista Nova Vida de Mâncio Lima, com alegria, com gratidão no coração e gerando discípulos para o reino. Essa é a visão. Amém. E, pastor, para a gente começar aqui nossa conversa aqui, sempre eu começo fazendo essa pergunta. Como é que começou o seu ministério, assim, sua vida com Deus? Seu encontro com Jesus, seu encontro com Deus, que você disse assim, rapaz, é isso aí que eu quero para minha vida. Como foi que começou? Sempre tem um começo, né? Muitos já falaram aqui de problemas que tiveram que passar, né? Eu acredito assim que o Senhor sempre deixa a gente passar por alguns problemas, que Deus tem um plano. E na sua história, como foi isso? A realidade é que eu sempre falo sobre isso quando vou ministrar, principalmente que a escola ministerial é a chamada escola da dor, né? É a chamada escola do sofrimento, para a gente poder entender que nós somos chamados para uma missão. Eu me entreguei para Jesus com 16 anos de idade, né? E desde 2004, quando um missionário foi enviado da Igreja Batista Nova Vida para Mâncio Lima, né? Em 2004, e pastor Emerson Melo, né, que na época era um missionário, e ele foi por lá e teve um trabalho especial com o pessoal da Jocum, né, e aí eles começaram a evangelizar e a convidar. Eu com 16 anos de idade, no auge da adolescência, e achando que sabia conduzir minha vida sozinho, e aí então me apresentaram esse Jesus, né? E hoje é o que eu mais falo para os jovens, só tem uma coisa que eu me arrependo, que é de não ter vindo antes. Eu não tinha conhecido Jesus antes. E aí, com 16 anos de idade, embora não andando em festa, não bebendo, não fumando, achando que estava tudo bem comigo, e quando eu conheci Jesus, na realidade, eu passei a entender que a minha vida era tão errada quanto quem praticava essas coisas. E eu entreguei minha vida para Jesus. Eu descobri que eu não sabia conduzir ela só. E se eu tivesse continuado na caminhada que eu estava, conduzindo a minha vida sozinho, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui. E aí eu resolvi entregar minha vida para Jesus e daí para frente foi aprendendo do reino. Igual uma criança, né? Sim. Andando, caindo, levantando, foi todo um processo, né? Até que depois de 20 anos de ministério, já ministrando a palavra de Deus. Pastor, tem até uma experiência legal que eu sempre conto para os meninos lá. Às vezes, quando a gente vai chamar alguém ou convidar alguém para ministrar, né, a primeira vez dá aquele nervoso, aquele frio na barriga. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ministrar foi muito interessante. A gente fez uma célula debaixo de um chapéu de palha. E aí eu me lembro que eu fiz a oração antes da pregação, eu pedi para todo mundo fechar os olhos. E eu estava com tanto temor, com tanto receio de dar errado, que eu pedi para o cara apagar a luz e o pessoal fechar o olho, para ninguém olhar para mim, que era para mim
conseguir ministrar uma palavra. Mas aí, do meio para o fim, aquela ousadia, aquela coragem foi surgindo, né? E aí ligaram as luzes e deu certo. E foi uma benção, e daí para frente a gente pegou aquele gosto, né, de ministrar a palavra de Deus. E eu vi o ministério da Igreja Batista Nova Vida lá em Manso Lima, desde o início até onde está hoje. Cada passo eu via a ascendência do ministério, e Deus nos deu o privilégio de ser consagrado pastor de lá, e a gente está pastoreando aí há quase 2 anos já. Ali Na realidade, eu fiz muito a função, né? Mesmo sem ser. Sem ser. Mas fui consagrado há um tempo atrás, inclusive relutei, né? Que é comum de quem vai ser consagrado, é relutar. Eu me lembro que no primeiro ano que o pastor foi com a comitiva, eu não aceitei. Eu digo, não, pastor, não precisa de título, aquela coisa, mas aí chegou um ponto que Deus me incomodou. Né? E Deus disse, agora tu vai ter que aceitar. E um detalhe, no dia que foi para ele me consagrar, pastor, nem sabia que ele ia consagrar. Ele simplesmente chegou lá, e quando ele chegou, já sabia que não tinha mais para onde correr. E aí a gente está pastoreando ali há quase 2 anos, e nós temos visto os milagres de Deus acontecer e vida se rendendo. E hoje, meu Deus, está uma bênção lá. Amém. E nessa sua conversão, qual foi assim a maior luta que você teve para permanecer firme na rocha? Porque um jovem de 16 anos tem uma demanda emocional, Sim. né, familiar, e agora assumindo, né, uma nova, vamos dizer que uma nova roupagem de vida, né, uma conversão, assumindo uma contramão. Como foi, onde foi que assim, o senhor teve assim um maior problema? Teve assim que não, eu quero e pronto, acabou. Pessoal, na realidade, assim, quando um jovem vem, ele tem que abrir mão de muita coisa, né? Sim. Eu tive que abrir mão de amizades que me separavam da presença de Deus. Eu tive que abrir mão porque eu tentei influenciar eles para vir para o reino e eles não vieram. E aí eu não queria ser influenciado para ir para o mundo. E é tanto que alguns amigos eu tive que abrir mão, até o ponto de eu estar preparado para tentar chegar perto de novo para trazer para o reino. É tanto que hoje uma boa parte deles está lá comigo no ministério. Mas primeiramente eu tive que me preparar para se aproximar e trazer para o reino. Tive que abrir mão do auge da adolescência, né? Que a vontade do jovem hoje é o quê? É namorar, é se prostituir. E eu tive que abrir mão disso no auge da adolescência, e não foi nada fácil. Né? Tive que abrir mão da vida antiga que eu tinha, de falar palavrão, de ser explosivo. Eu era muito explosivo. E aí depois que eu tive um encontro com Deus, foi uma área que Deus tratou muito. O jovem, ele com 16 para 20 anos, 21 anos, ele é explosivo, né? Que é o hormônio é a flor da pele, né? Não tem pra onde formação do correr. caráter e o hormônio, né, a flor da pele. E aí eu tive que abrir mão dessa questão de não saber controlar a hora da fúria, a hora da raiva, né? Tive que abrir mão de falar palavrão, eu tive que abrir mão de muitas coisas. E principalmente uma área que afeta muito hoje os jovens, que eu vejo, é a área da música também, né? Sim. A música, eu tinha problema com isso. Né? Gostava de ouvir música mundana? Muito. Aos 16 anos de idade, algumas vezes, na minha casa tinha um bar, né? Na nossa casa tinha um bar, e algumas vezes eu ficava tomando conta do bar, né? Então, querendo ou não, aquele peso de colocar aquelas músicas influenciava. É tanto que tem CDs aí que, se tocar uma faixa, a gente sabe qual é que vai depois. Sim. Porque não esquece, não tem pra onde correr. Não. E é uma luta que a gente vem. Eu tive que substituir, eu dou até um conselho para os jovens que estão assistindo agora e que estão nos vendo, substitua. Tá? Eu gostava de ritmos, né? Ritmos de forró, de sertanejo. E quando eu me converti, uma das maneiras de vencer isso foi substituindo o forró do mundo pelo forró gospel, que tem. Sim. Que o ritmo é o mesmo, mas a letra já edifica. Entendeu? Então foi uma das maneiras de eu vencer. Aí tem gente hoje em dia que... É um ritmo diferente, mas a letra... E hoje em dia é algo que é muito criticado no meio do povo de idade. Esse ritmo não é de Deus, isso e aquilo. Quer dizer que um ritmo é e outro não é, né?
Então eu vejo assim como que essa questão ritmo ela não tem a influenciar, não. Porque na realidade as pessoas falam isso aí, esse ritmo aí é do diabo, isso aí a Bíblia diz que o diabo só é pai da mentira, né? Então não tem para onde correr. Ele é só, a paternidade Então, dele é só... o resto ele é só imitador. Inclusive hoje é 1º de abril, né? Uhum, ele é só imitador. É o dia dele, hein? Se ele tem dia é hoje, né? Se tem dia é hoje. Rapaz... Então é isso, eu tive que abrir mão dessas coisas, pastor, para me santificar e para estar de bem com Deus, eu tive que abrir mão de muitas O coisas. jovem tem que abrir mão, né? Para poder... É tanto que estar hoje bem eu com Deus, ministro né? para os jovens justamente nessas áreas, né? No auge da adolescência, o menino, o rapaz que fica com Quer muitas namorar, garotas, né? Ele é chamado de quê? É o garanhão, é o pegador. Já o adjetivo que dão para as mulheres já é totalmente o contrário, né? E diante de Deus não existe esse negócio de pegador, de mulher fácil. Diante de Deus, quando a gente comete esse tipo de pecado, é chamado de prostituição, né? Sim. E aí eu tive que me arrepender e começar uma nova etapa da minha vida. E não foi nada fácil. E ainda tinha uma dificuldade a mais, um agravante a mais. No primeiro ano que o missionário foi, eu me lembro que ele ia uma vez na semana. A vida dele era corrida aqui em Cruzeiro, ele era de Cruzeiro do Sul, ele tinha uma família para cuidar, filho pequeno, fazia faculdade, então era uma correria louca. E para um jovem que estava começando na época, se reunir 1 ou 2 vezes na semana, sem aquele acompanhamento diário, para nós não era nada fácil. É tanto que a maioria dos amigos que eu convidei e tentei ganhar para a igreja, a maioria deles se perderam no meio do caminho, né? Por não ter esse acompanhamento, e não era por como é que se fala, por falta de cuidado do pastor, era por causa dessa correria dele. Ele não era integral lá, né? E aí, depois de um tempo, ele teve que deixar a obra lá para assumir uma obra aqui em Cruzeiro do Sul. E aí a gente teve que se unir lá e juntar forças e fazer parcerias, e o ministério foi ativando de novo. Tem um jovem lá que marcou o ministério, que é o Júnior, que foi o que chegou de Rio Branco e nos deu uma força total para a gente reerguer. Depois disso fizemos parceria, chegou Edevaldo, e aí a gente conseguiu um povo lá que se firmou mesmo, e até hoje ainda tem um remanescente desse povo lá. E, tipo, na família, como é que foi? A sua família aceitou? Porque hoje a gente vê que até os crentes mesmo, os filhos dos crentes, hoje está tendo um problema, porque a família, ela não quer mais que o jovem se envolva na igreja. Uhum. Eles preferem que eles se envolvam com o trabalho, com o estudo, com cultura, né? E com a vida secular deles. Eu conheço vários pais que praticamente deixam a desejar como pais e não trazer os filhos para perto de Deus. Esperam que eles vivam uma vida primeiro, uma vida secular, depois que se volte para Deus. Como é que foi para o senhor? Com 16 anos, a família, e meu filho, agora você vai querer... Eles apoiaram ou eles tentaram ainda... No início foi tranquilo. Só que depois de um tempo, quando a gente começa a se dedicar mesmo para a obra, né? Gera até comentários desagradáveis, né? Desconforto, vai querer morar na igreja, Sim. vai querer se envolver nisso, que a gente era um nível bem alto assim de dedicação lá, onde a gente tinha reuniões, tinha culto, tinha célula, tinha rede jovem, e era quase todos os dias da semana. No início foi bem intenso assim isso. E aí gerou comentários: rapaz, agora depois que virou crente não vai querer mais trabalhar, não vai querer mais isso e aquilo, vai virar vagabundo. Esse tipo de comentário eu ouvi. Sim. Agora virou pastorzinho, mal sabia eles que estavam profetizando. Na verdade é assim, o chamado na vida de um jovem começa... O primeiro sinal que você tem um chamado é o da tua casa não te aceitar. Sim. Né? E hoje o que a gente vê que as famílias estão
deixando a desejar, inclusive crentes mesmo, pessoas que estão indo para a igreja de domingo a domingo, não estão levando seus filhos, seus jovens para a igreja. O que está acontecendo é que, se você não levar, eles vão para outro canto. E aí, hoje está difícil. Antes, há 20 anos atrás, era menos influência. Hoje, a influência é muito maior, porque são várias influências, né? A gente costuma dizer que o pecado deu uma evoluída, né? Não tem mais só a influência do mundo de droga, de bebida. Tem outras influências hoje, né? Hoje o jovem quer ser influencer, né? Ele quer ser reconhecido. Quer ser visto. Quer ser visto. E isso, queira que não, isso vai te afastando do propósito de Deus, né? Então, eu acredito que com o senhor não foi fácil também, né? Essa particularidade da vida emocional como jovem, né? Você superar isso aí e entender que é uma nova vida, né? A cultura do reino. Uhum. A cultura do reino hoje, poucos são os que entendem o que é a cultura do reino. O senhor estava falando aí que a igreja tem a célula, tem rede jovem, tem os acampamentos, tem as reuniões. Então é toda uma nova vida. As pessoas não têm... Inclusive o nome da igreja é Nova Vida, né? Porque é uma nova vida. Você vai participar de uma nova cultura, né? Antes da cultura do mundo, agora a cultura do reino. É uma nova vida, né? E para o senhor, como é que foi lidar com isso e um jovem, e de repente teve que estar diante dessa demanda ministerial na cultura do reino? E como é que o senhor se deparou com isso tudo? Foi um desafio, né? Dos 17 para os 18 anos, a gente teve que começar a se envolver e aprender, né? Porque como não tinha quem fizesse, a gente teve que buscar capacitação em Deus para fazer. E aí a maioria das pessoas se questionam por que a maioria dos pastores sabe tocar violão, se envolve no louvor, prega, de tudo faz um pouco, né? Na maioria das vezes, não é nem porque são bons nisso ou aquilo, não. Porque foi um jeito ele se adaptar. E quando não tem quem faça, Deus ele usa quem está disponível. Eu costumo sempre dizer isso. Deus ele não quer saber se você tem um talento, se você tem aquela vocação para isso, mas ele quer saber se você está disponível. Porque aquele que está disponível, ele levanta, ele capacita, ele usa. Moisés nem falar sabia e ele resolveu usar, né? O Elias tinha problema psicológico e também ele usou, né? Então, assim, se você for olhar para a maioria das pessoas que Deus levantou biblicamente, você vai ver que a maioria delas tinha uma vida problemática. Os 12 que Jesus escolheu para andar com ele, eu tenho certeza que se um pastor hoje resolvesse dizer assim, eu quero escolher 12 para fazer parte da minha comitiva aqui, não seria aqueles 12 naquela época. Entendeu? A maioria rejeitado pela religião, outros não sabiam falar direito, então pessoas problemáticas, né? E Deus olhou para eles com um olhar diferente, né? A Bíblia diz que ele ergue do monturo necessitado, e eu estava nessa situação de necessitado, achando que eu sabia conduzir a vida, quando na realidade eu estava sendo conduzido para um precipício, né? Não sabia, não tinha direcionamento nenhum. E quando eu encontrei Jesus e que eu ouvi falar do amor dele, eu resolvi mergulhar nesse rio e eu estou até hoje tentando afundar cada vez mais. Amém. Porque a superficialidade ela não gera nada, mas quando a gente resolve ir mais fundo... Hoje, o que é que a sua família fala? Como é que eles Meu lhe Deus, vê? cara, Como é que eles lhe os vê? que mais criticavam no início, hoje são os que mais defendem e olham para a gente e veem a gente como exemplo. Eu vim em 2004, estou com 22 anos de ministério. E nunca dei motivo para escândalo lá, em nenhum canto. E a gente tem tentado viver uma vida da maneira que agrada a Deus. Eu acredito muito no que Charles Spurgeon prega, né? Tem uma parte dele que ele fala assim, dizendo que nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? E a gente tem que refletir isso, porque o mundo está cansado de ouvir teoria.
Ele está Falácias, cansado de né? ouvir palavras bonitas, persuasivas e profissionais de palco e altar, que é o que mais tem hoje, né? Na hora da... Tem gente aí que tu soltou o microfone na mão dele, o negócio acontece, vai embora, né? Isso é real. Eles são profissionais de palco e de altar. Mas não adianta nada para a gente viver uma vida de ser um profissional de palco e de altar, mas não carregar o principal. Né? A presença de Deus, a maior pregação que existe. Tem até um santo católico que ele cita uma frase que eu utilizo lá, né? Que ele diz assim que pregue e, se for necessário, fale, né? É mais ou menos assim a frase. Pregue e, se for necessário, fale. Então, tem um testemunho a ser dado. É mais ou menos assim a frase. É São Francisco de Assis. Sim. Ele dá essa frase dizendo: pregue, se for necessário, que você use a sua voz. Mas a maior pregação que existe, eu creio que é o nosso testemunho. As pessoas têm que olhar e ver Deus na gente. Se a gente não está carregando isso, na realidade a gente está fora do propósito. É igual Saul, né? Saul foi para a guerra achando que Deus estava com ele e Deus já tinha rejeitado. Deus né? já tinha rejeitado. Por causa Olha das para o atitudes exemplo, deles, né? Eu vou te dar um exemplo bem prático na Bíblia, que as pessoas sempre lembram de um dos discípulos de Jesus como alguém que errou e negou, né? Que é Pedro. E era um cara impulsivo, né? Que andou com Jesus 3 anos e meio ali praticamente e na hora que foram prender Jesus, ele ainda estava com a faca do lado. E Jesus nunca pediu para ele abandonar a faca, né? E esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. A gente quer mudar a cabeça das pessoas, um papel que não é nosso, que é do Espírito convencer, né? Sim. Mas aí a gente olha para o Pedro, por exemplo. O mesmo cara que negou foi o mesmo cara que teve a ousadia de pedir para andar sobre a água, né? Nenhum outro teve, ele teve essa ousadia. E aí a gente olha para ele até no momento em que ele vai negar Jesus, a gente vê uma roupagem que tinha nele que não tinha nos outros. Né? A mulher diz assim: rapaz, eu te conheço, tu é um deles. Ele diz: eu não sou. Ela diz: não tem como, tu fala que nem ele. Tu anda que nem ele, tu se veste que nem ele. Então ela vai descrever característica não daquilo que ele falava, mas daquilo que ele era. Ele estava espelhando Jesus. Até na hora de negar, alguém olhou e disse: eu não consigo ver tu como um traíra aqui, eu consigo ver você como alguém que se parece com ele. Então isso é o que nós devemos pregar, né? É o DNA, é a né? vivência, o DNA. É encorpar isso em nós. É o DNA ministerial que fala. Isso não nos torna superior a ninguém, né? Só para deixar bem claro, isso não nos torna superior a ninguém. A gente continua sendo tão dependente da graça e da misericórdia como os outros. E hoje até a neurociência explica isso aí, né? Falando que nós se parecemos com as 10 pessoas mais próximas da gente, né? Então, é aquilo que eu sempre tenho falado, que na cultura do reino, quando você pratica a cultura do reino, você começa a se parecer com as pessoas do ministério. A igreja, o pastor, os líderes, a liderança, começa a mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de agir, começa a mudar a sua linguagem, né? E aí é como o senhor estava dizendo, né? Eles começam a perceber a gente pela formação, pela mudança de comportamento, né? Mudança de fala, de transmitir algo. E eu acredito que todo bom crente, bom pastor, bom líder, quando ele começa a transformar as pessoas que estão ao redor dele, ele chegou a ser um exemplo, né? Eu participei de um podcast há uns meses atrás também, e eu me lembro que eu até toquei no assunto sobre o evangelho do reino, né? Hoje se é pregado muito a questão de prosperidade, de Deus entregar para alguém a chave de uma casa, de um carro. E o evangelho do reino, se você for olhar muito bem para ele não tá minimizado a isso. Né? Na realidade, ele não se trata disso. Ele se trata de arrependimento, de mudança de caráter, de confronto com a nossa natureza do velho homem. Né? A gente vai ver o tempo inteiro os profetas dizendo na Bíblia lá para que o povo se arrependa. Né? Até João Batista, que foi da linhagem do profeta já do Novo Testamento, ele vai pregar dizendo: arrependa-se, é chegado o reino de Deus. Né? Não tem para onde correr. Sim. Então o evangelho do reino ele vai desafiar o homem a sair daquele comodismo que ele tem hoje, da facilidade,
para viver uma vida que vai esmurrar a sua própria carne, mas ao mesmo tempo vai lhe desafiar a se aproximar de Deus, né? E eu costumo sempre pregar sobre o Evangelho do Reino, porque eu entendo que hoje existe uma divisória muito grande, um campo de divisão muito grande. Eu até citei sobre esse tema lá, porque a gente verifica, por exemplo, que existe uma dificuldade das igrejas se unirem, de um ministério se unir. Eu não sei se aqui em Cruzeiro do Sul é assim, mas lá onde eu moro é. Né? Todo canto. Você quer ajeitar um culto, por exemplo, para que todas as igrejas participem e dá 30%, uma migalhinha de cada. 30%. Uma migalhinha de cada. A gente vê aqui pela Marcha para Jesus, né? Na realidade, a gente vê tem essa dificuldade. Igreja aqui, na Marcha para Jesus, a gente vê que... poucos vão, né? Poucos vão. A gente vê que o pessoal... Mas sabe por que está acontecendo, pastor? A maioria das vezes é porque existe uma visão que é denominacional. Para você ter uma ideia, existe um critério tão pesado em meio disso que tem ministérios por aí que ensinam, ovelha daqui não pode visitar outra igreja ali, não pode falar com outra igreja ali. Isso aí nunca foi Evangelho do Reino. Eu me lembro que uma vez eu cheguei para ministrar em um lugar e Deus tocou nesse assunto comigo e eu passei para a igreja. Eu digo, gente, acabe com a visão denominacional. Porque no reino não existe esse negócio de no céu ter um lugar para o assembleano, outro para o batista, outro para o católico, outro para o adventista. Não existe isso aí. O reino ele é um só. O reino ele não é composto de uma denominação, mas de um povo que a Bíblia diz que é o povo eleito de Deus, é um povo de Deus. Né? Então, a gente tem que quebrar essa dificuldade de se unir. Mas é porque a doutrina do outro é assim, assado. A gente respeita toda a doutrina, sim, mas a doutrina é uma só, é a palavra de Deus, é acreditar que Cristo morreu por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, né? E ele veio para nos resgatar. É apontar para Jesus o tempo inteiro, é mostrar que ele é o caminho. E hoje eu olho e eu sou um crítico não do evangelho, mas eu sou um crítico dessa religiosidade que bateu. Sim. De pessoas que acham que porque tá com a roupa aqui é maior, é melhor do que o outro, como se roupa falasse alguma coisa. Né? Na realidade, se roupa dissesse alguma coisa, a gente estaria ferrado, que a gente olhando hoje para Brasília, verdade, os caras estão tudo bem vestidos. Né? Então a gente vai olhar aí sobre essa questão e a gente vê que não é bem por aí. Não é porque usa uma roupa aqui que é santo. Não adianta nada ter uma roupa aqui e ter a nossa cultura, uma língua, né? O Brasil, né? A nossa cultura tem uma diversidade de vestimentas, né? Às vezes eles usam roupas, essas coisas, costumes, né? Uso e costumes, porque em outras culturas eles tinham esses usos e costumes, né? Então aí eles trazem para propriamente dito, mas não é isso que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é mudança de vida, sim, é transformação. Paulo disse em Romanos 12:2 que para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus precisa ter uma mudança mental, sim, uma metanoia. Então, o que é o cristianismo? É uma mudança de mente. Sim. Né? Então, eu acredito que no reino precisa ter essa mudança, mas eu vejo que esse novo tempo no reino, nas igrejas, tá quebrando muito esses padrões. Tá melhorando, né? Tá melhorando. Tá melhorando, tá no caminho. Mas o que acontece é só que o padrão, isso, o padrão religioso do passado continua sendo o mesmo, isso, né? Então, enquanto não muda, não muda as lideranças, né? E eu vejo assim que hoje a maioria, e isso não é criticando, que cada um tem um método de trabalhar, mas a maioria se encaixa dentro de um sistema, sim, que se tu não for daquele jeito, o sistema te oprime e te mata. Né? Não é diferente da época de Jesus, não. Hoje fala-se muito eu estava conversando, isso, né? Eu estava conversando com os discípulos outro dia, né? Lá estava ensinando eles, e aí eu perguntei para eles assim, eu digo, você acha que se Jesus não tivesse vindo a primeira vez, se ele viesse nessa época, você acha que não matariam ele de novo? Nem já reconhecia, pensou? Né? Nem reconheciam, né? Você acha que não iriam bolar um plano para calar a voz dele de novo? João Batista, quem é que aguentaria ouvir uma ministração de João Batista hoje? Será que não seria pesado demais para a nossa geração? Porque hoje tem muita coisa que sufoca e que mata, né? E a maioria está dentro desse sistema, pastor.
a gente olha para as igrejas isso no geral, e eu não estou aqui criticando métodos, não. Mas a maioria hoje, eles têm formado discípulos não para Jesus, mas para si mesmo. E eles não estão ensinando os discípulos a caminhar para ter uma vida com Cristo. Eles estão ensinando, a maioria, eles estão ensinando para os caras ser dependentes deles. E aí, quando você morrer, meu irmão, como é que vai ficar as coisas? Assim, a gente fala muito hoje sobre líder, sobre narcisismo, né? Uhum. Então, o narcisismo é o seguinte, ele prende a pessoa naquela cultura, naquele pensamento ou naquela religião. Né? O líder narcisista, ele quer prender você usando as suas debilidades, usando seus defeitos e mostrando para você que você não, se você sair daquele ciclo, você não vai mudar de vida. Então, ainda tem um peso aí, né, pastor? Tem um peso. Se tu se desviar daqui dali, tu tá no inferno e acabou. Acabou. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Isso vem de líderes que ainda não teve a mudança mental sobre esse novo tempo, porque eu acredito assim, não sei com o senhor, eu acredito que nós estamos no tempo do fim. Né? Hoje a gente está vendo tudo que Jesus falou em Mateus 24 e todas as profecias de Apocalipse estão se cumprindo. E a gente vê hoje falsos profetas, líderes que falam coisas que as pessoas querem ouvir, pessoas que querem seguir a líderes que falam que eles querem escutar. Né? Então, tudo que Paulo falou para Timóteo e a gente está vendo hoje. Então, eu acredito, pastor, que nós estamos no tempo do fim e quem vai falar a verdade vai ser dito como uma pessoa que não serve, né? Que não tem palavra, né? Não, fulano não serve, está falando isso aí é porque ele quer levar pessoas para a igreja. Então, eu acredito assim que é um tempo novo para a igreja não só brasileira, mas mundial, né? Também eu tenho visto isso também. Para a igreja mundial. Está melhorando, graças a Deus está. Acredito eu também por conta de. Está sendo também até desmascarado, né? Alguns, né? Está sendo destronado, né? Essa visão de que você tem que obedecer cegamente, né? A obediência cega que a Bíblia fala vai dizer assim, como pode um cego, né, conduzir o outro cego? Não cairão ambos em um abismo, né? Então assim, a gente tem que ter um cuidado especial e principalmente pastores, líderes, tem que ter um cuidado especial de ensinar para as pessoas a respeito de Jesus e apontar para ele como exemplo. Hoje, o meu exemplo não está no homem. Hoje, o exemplo que eu vejo é Cristo. E sempre foi, porque se eu me apoiar no homem, vai chegar um momento que o homem vai me decepcionar, vai chegar um momento que eu posso ter desavença com ele. Não tem para onde correr. Então, o exemplo a olhar e a ensinar é Cristo. Não tem para onde correr. O evangelho ele é cristocêntrico. Então, aponta para Jesus o tempo inteiro. E aí tem que ser a nossa pregação. E a gente está vendo hoje que as pessoas, quando elas focam muito no homem, elas vão embora e não querem mais saber de igreja nenhuma, não querem saber mais de evangelho. Tem até uma plaquinha, né? Se a igreja te magoou. Não, te magoou não foi a igreja não, meu. Foi pessoas, né? É isso aí, bate-papo aqui maravilhoso aqui com o pastor Cristiano aqui, que está dando uma aula para nós aqui, falando aqui da sua visão ministerial. E eu quero falar aqui do nosso patrocinador, Camiseta Tapiri, que está patrocinando aqui a rede. Também Sky Caneca, que está com a gente aí, é parceiro nosso aqui na Rede Cipó. É você que ainda não se inscreveu no nosso canal, né? Se inscreva no canal, faça aquele like lá maravilhoso e fique ligado, mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para edificar corações, edificar vidas, pessoas que estão precisando de ouvir, né, uma conversa como essa para reacender a chama, a fé da esperança em Deus. Então, mande para o máximo de pessoas que você puder. Também tem patrocínio da gente, o que está patrocinando, né? Claro. Helpburg e Autoescola Águia também está com a gente. E eu, Pastor Ronde, com vocês, né, nesse podcast, toda sexta-feira, das 18
às 19, né? Sou pastor do Ministério Filadélfia para as Nações, da Filadélfia Cruzeiro do Sul, né? Cultos dia de sábado, rede juvenil, domingo de celebração e quinta-feira, nossa rede da família. Então, se você estiver perto da gente ali na 25, corre para lá, vem ser igreja com a gente, vai ser bênção. Estou aqui com o pastor Cristiano, lá de Mâncio Lima, da igreja Batista Nova Vida. Também que tem o meu amigo Dani, queria até mandar um alô todo especial para o meu querido pastor Dani, daqui da Batista Nova Vida, aqui em Cruzeiro do Sul. Pastor, e como é que foi, assim, me conta essa história, como é que foi o casório, como é que você conheceu sua esposa, porque você chegou jovem na igreja, né? Chegou jovem na igreja, e aí, eu sei porque eu cheguei também solteiro, vocês 7 anos numa prova, meu Deus do céu. E o senhor, como é que foi? Eu casei, nós casamos agora, acho que está com 3 anos apenas, 2 a 3 anos ainda, estamos caminhando aí, né? E foi uma bênção na minha vida, pastor. Eu conheci a minha esposa desde da infância já. Na realidade, ela era amiga da minha irmã. Só que nessa época nunca passou pela mente nada disso, né? Sim. Na adolescência também. Nunca passa, né? Não. Ninguém casa na com adolescência inimigo. também. Ninguém casa com o inimigo, né, pastor? É. E na adolescência também a gente tinha amizade, inclusive até estudamos juntos, mas nunca passou pela mente nada de relacionamento ou coisa parecida. E aí chegou um momento em que ela chegou no nosso ministério, né, se converteu, e aí a gente foi para um Adore. Não sei se o senhor conhece o Adore, né? A gente trabalha com encontro, trabalha com Adore. E aí eu estava no Adore quando de repente eu olhei ela, né, ajoelhada, com as mãos para cima e tal, e orando, se derramando diante de Deus. E aí Deus ele falou comigo, Deus disse, essa daí é a tua esposa. Eu disse, como é que é, Senhor? Peraí, a mulher está se convertendo agora e tal. Eu relutei, né, no primeiro instante. Mas aí, depois teve outra situação, eu fui pregar no encontro, ela estava, eu vi ela na mesma situação. E quando eu passei, pensando, volta, olha, porque é essa daí. Eu digo, Senhor, é ela. Aí beleza, aí relutando igual o Gideão, né? Fazendo prova. Eu digo, não, tem que fazer prova. Comigo o negócio tem que ser bem... Falou, então vamos ter a certeza que é para não dar errado, né? Queria ver o orvalho como é que ia cair. E também. aí eu fui fazendo teste, né? E eu me lembro que uma vez eu fui pregar num encontro também, um jovenzinho simples de uma comunidade, se eu não me engano era do Campina, lá da BR. E aí o jovem disse, pastor, enquanto o senhor ministrava, Deus mostrava o senhor de paletó, eu já comecei a achar ruim aí, que eu não sou muito chegado, que eu sou calorento, feito outra coisa. Eu digo, Deus mostrava o senhor de paletó e com a esposa do lado. E o senhor estava casando. Aí eu disse, varão, então, se é de Deus, eu recebo, porque até então nem preocupado, eu com 35 anos, 34, 35 anos, nem tinha um, pá. O meu prazer era maior do mundo é fazer a obra e Deus sabe disso. E servir, porque se eu coloquei até a frase no meu status, não sei se você ouviu lá, mas se eu não vivo para servir, na realidade eu não sirvo para viver, né? Então eu levo isso como algo para a minha vida, né? E aí Deus foi confirmando, tanto na minha vida quanto na dela. Fiz testes, pastor. Eu fazia uma reunião de célula, uma vez eu fui fazer um culto na comunidade indígena. Lá dentro, eu digo, se a mulher de Deus é agora, se ela topa tudo é agora. Eu digo, hein, vai ter um culto lá perto da aldeia indígena, tu cair. E ela chegava do trabalho cansada, aquela professora, e ela disse que exausta, ela queria dizer não, mas algo impulsionava ela a dizer sim. Eu digo, eu sabia quem era já, né? Então, assim, não teve para onde. Todas as provas que eu pude tirar, Deus me mostrou que era ela. Inclusive a última, né, que eu fiz, foi pela 4ª vez, para você ver como o negócio foi embaçado para o lado humano, né? E aí, por isso, quando o senhor perguntou o teu casório, eu fiz assim, porque eu fiz tanta prova com Deus para ter certeza. É coisa de pastor. Vou falar que é coisa de pastor, porque eu também fiz. Porque a última que eu fiz, eu disse assim, Deus, eu quero a última prova hoje. E ninguém sabia de nada. Foi só eu e Deus. Saí de casa e digo, eu quero a última prova hoje. Se é realmente ela. Quando eu chegar na igreja, alguém vai virar e vai falar para mim. E aí isso é só para mim. Essa prova... Aí beleza, fui para a igreja, cheguei lá, aí uma irmã ia saindo da porta. Cara, nessa hora eu ia chegando e ela ia chegando também, a varoa, né? E aí eu tava chegando, ela chegou atrás de mim, da casa dela e eu da minha, né?
E quando nós fomos chegando, a menina que estava saindo na porta só olhou, apontou o dedo assim e disse: olha, vocês dois eu aprovo. E saiu, só. Do nada. Eu digo, agora tá sem jeito. E venha cá, e levei no pastor, peguei umas alianças, consagramos para noivado e daí para frente. Estamos casados aí há um bom tempo já e agora em abril a gente faz, se eu não me engano, 3 anos de casado. E 3 ou 2. Ainda eu tenho dificuldade com questão de data, tá? Eu só lembro o dia, agora a questão de anos aí eu sou complicado. Mas é uma bênção. Se eu soubesse casar era tão bom, eu tinha pedido a Deus para casar antes. Não tinha nem pedido prova. Não, tinha nem pedido prova, porque é bênção. Ela é uma parceira que me ajuda demais no ministério, uma intercessora de natureza. Então, eu tenho uma mulher de Deus comigo hoje. Eu louvo a Deus pela vida dela. Amém. É por isso que o senhor fez prova de Deus. Sim, para não dar errado, né? Não dá errado. A gente vê, eu acho que, tipo assim, a gente vê os outros, a gente coloca a barba de molho, né? A gente vê os outros tendo problema, principalmente a gente que cuida de vida. A gente vai vendo outros casais que o homem quer servir ali, mas a mulher puxa para trás, resiste. E aí você que sonha com o ministério, se você tiver uma mulher que resiste, como é que vai ser? Pastor, tem uma parte aqui que eu me lembrei agora que eu não podia esquecer. Foi algo tão de Deus, assim, tão interessante que eu lembro que até hoje ela olha para mim, acha graça e diz: ei, eu digo, que foi? Ela disse: eu não sei como foi que eu casei contigo. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu não me lembro de tu ter me pedido em casamento. Foi algo tão confirmado de Deus que quando chegou o dia eu digo: rapaz, eu já tenho certeza que é você já tem certeza que é eu, nós vamos ali ungir as alianças. Chegamos lá, ungimos a aliança, até o dia do casamento não teve pedido de casamento, mas foi engraçado. É tanto que na hora o pastor disse: tem certeza? Eu disse: ó, pastor, é a primeira vez que ele me pede em casamento. Entendeu? Então foi algo de tanta confirmação da parte de Deus que não tinha como dar errado, né? E aquilo que Deus une, a Bíblia diz que ninguém consegue separar, né? E eu vejo hoje que a maioria dos relacionamentos tem dado errado porque começa errado. Começa errado. Né? Então, o que começa errado dificilmente vai dar certo. Então, eu aconselho, ore, peça a confirmação de Deus, porque Deus ele fala em voz audível e em voz clara. Né? Tem um texto bíblico aí no Novo Testamento que diz assim, que o Senhor fala muitas das vezes e nós é que não atentamos para isso. Né? Então, que isso seja real na nossa vida, que a gente venha atentar. Às vezes as pessoas pensam que Deus fala só no meio do sobrenatural, e na maioria das vezes é numa coisa simples que Deus está falando e mostrando, e as pessoas não conseguem compreender. É forte. É porque as pessoas elas não gostam de observar os sinais, né? Sim. Existem os sinais, você conhece uma pessoa, você começa a ver os sinais. Com a minha esposa eu comecei a ver os sinais. Eu orava a Deus, falava assim: o senhor sabe que eu sonho em ter ministério e cuidar de vida. Se eu casar com uma mulher que não gosta que ninguém entre na nossa casa, eu tô enrolado. Daqui a pouco a mulher chegava com um carro com 10 pessoas dentro do carro lá para aí sim. culto. E falei para você que Deus falando assim, ó, vai prestar atenção. Então, hoje, quando eu vou aconselhar alguém, eu falo assim: presta atenção nos sinais. O que é que tu quer da tua vida? Se tu quer uma pessoa que... Qual é o sentido da tua vida? O que é que faz sentido para você? Se tu vai ser um empresário, um negócio, tua esposa tem que ser, no mínimo, uma mulher que entenda de alguma coisa. Porque senão ela vai querer só gastar no teu negócio. Então, todo relacionamento tem uma demanda, né? Tem um sinal que a gente tem que observar. Pastor, e onde é que fica a igreja lá? Onde é que é lá situada ali? Mâncio Lima? Fale aí pra gente. Nós estamos localizados ali no bairro São Vidal, em Mâncio Lima, ali ao lado do estádio Totão. O endereço é bem fácil de achar, né? Todo mundo sabe onde é o estádio Totão, então nós estamos localizados mesmo do lado ali, do portão de trás que dá acesso ao ginásio, você já consegue ver a igreja lá. Sim. Qual é o dia do eu estava tentando lembrar aqui, pastor, até abri o texto bíblico aqui, que eu estava falando agora há pouco, é no livro de Jó, não é nem no Novo Testamento, é no Antigo, mas o Novo também faz uma menção para ele, né? E Jó 33,14 diz assim, ó: pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem não atente para isso. Então ele vai falar, ele vai confirmar as coisas. Aí nós estamos localizados ali
ao lado do Estádio Totão. Os nossos cultos são quinta-feira e domingo, às 19 horas, né? E tem sido uma grande bênção. Inclusive, a gente também trabalha com essa visão, pastor, de levar sempre ministradores de outros ministérios para entender o que é visão de reino, pastor. Sim. A gente tem que experimentar da água, né? Então, você não é o sabedor de todas as coisas que tem na Bíblia. Então, a gente precisa de parceiros. Sim. E eu trabalho com parceiros aqui em Cruzeiro do Sul, muitos pastores que nos ajudam, de vez em quando vão lá, ministra pra gente. Tem um pastor, nosso pastor presidente aqui, né? Pastor Dani, pastor Gilson, tem pastor Patrício da Maranata, pastor Marcelo da Igreja Quadrangular, pastor Luiz também já ministrou lá pra gente, da Igreja Quadrangular daqui. A gente tem parcerias e o reino é isso. Evangelista Milton também já ministrou muito lá. E lá de Manso Lima, aí é que tem mesmo. E aí vocês trabalham com célula também? Com células. Nós temos 2 células ativas hoje. A célula Guerreiros de Deus, que é a nossa, e a célula Kadosh, que está na liderança do líder de jovens lá, que é o Gabriel Gama. E tem sido uma benção. Essas 2 células, nós estamos lotando a igreja e, graças a Deus, ganhando muita vida. A célula começou em Atos dos Apóstolos, né? Uhum. Quando eles começaram a fazer cultos nos lares, né? Sim. Ali foi as células que não podia. E hoje o que faz uma igreja avançar, ganhar pessoas, né, que não conhecem a Cristo, são as células, né? E deixa eu lhe perguntar uma coisa, para a gente fechar aqui. Qual foi assim já como pastor, qual foi assim os maiores problemas que o senhor teve que enfrentar, assim, que você disse agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou passar por isso? Pastor, assim, a decisão que eu vou tomar? Até então, deixa eu lhe falar como é que é. Eu não era consagrado a pastor ainda, mas há muito tempo eu já fazia a função de um. Sim. Eu liderei o ministério lá por muitos e muitos anos. E veio outros pastores, entraram, saíram, e aí a liderança acabava voltando para a gente, não tinha para onde correr. Então, assim, a gente foi meio que se acostumando a liderar o povo. Deus foi nos moldando nisso, entendeu? Hoje eu tenho abertura com todas as pessoas do ministério para conversar, para tratar assunto. Ontem eu tive uma reunião com os ministros da Palavra de Deus, né? Ontem foi só com eles, só com os que pregam a palavra. Nós temos uma equipe lá de 9 ministradores ativos. E eu coloco todo esse povo para usar, para ir para o altar e pregar. A minha visão, pastor, é de reino. Então, eu vejo que uma boa parte dos pastores hoje, eles têm a dificuldade de usar as pessoas que eles têm dentro do ministério para somar com eles. Boa parte deles é pelo medo de perder lugar, é pelo medo de alguém olhar e dizer assim... fulano prega melhor do que o pastor. É aquela coisa como se tivesse uma disputa, entendeu? A síndrome de Saul. Eles não olham para os discípulos como alguém que pode somar, mas como uma ameaça para eles. E eu não trabalho com isso. Eu me lembro que uma vez eu fui para um lugar e um pastor tocou nesse assunto. Eu digo, não, meu irmão, não tenho ninguém lá como rival. Não. Muito pelo contrário, eu vejo eles como alguém que podem me auxiliar no ministério. Sim. E se alguém chegar para mim e dizer, pastor, o fulano deu uma mensagem, ele foi melhor do que a sua. Glória a Deus pela vida dele, que Deus use ele cada dia mais. Verdade. Eu me lembro, mês passado um pastor me ligou e disse, pastor, tem alguém disponível para ministrar? Eu digo, tem, meu irmão. Aí indiquei um jovem. Hoje de manhã, um pastor me ligou e disse, estamos precisando de alguém para ministrar. Eu queria ver se a irmã fulana pode vir. Eu digo, meu irmão, chame ela. Se ela quiser ir, vai na bênção, meu irmão. Eu estou aqui para somar. Se nós entender isso, pastor, nós não estamos aqui para abafar a ministério de ninguém. Eu digo isso aí porque eu passei, eu sei como é que é. Então, já passei por perseguição. O senhor acha que, assim, agora o senhor está falando já, né? A demanda que o senhor teve que passar. O senhor acha que a sua maior dificuldade foi essa, de liderar e entender que é o reino, não é o reino, não é? E aí... Na realidade, eu tinha dificuldade, pastor, quando outra liderança vinha e fazia isso, porque a minha visão sempre foi reino.
E quando eu via, por exemplo, um pastor que chegava e ele abafava a vida de alguém, eu passei por isso, eu sei como é que é. Foi perseguido. Teve uma época da minha vida em que até quando alguém me ligava para ministrar, a outra pessoa ligava e fazia desmarcar. Então deixa eu lhe falar uma coisa. E eu fiquei sabendo como é que é deixa eu lhe falar uma e eu não trabalho com isso. Bem-vindo ao reino. Isso é o reino. Se não tiver dificuldade no ministério, é porque você não foi chamado. E aí alguém, as pessoas ficavam, a liderança ficava observando, vamos cortar as asas dele, está muito grande e tal. Era isso. Passei por isso. E hoje eu trabalho totalmente o inverso. Nós temos hoje 9 ministradores ativos, pessoas que Deus falou comigo que eu precisava ajudar eles a capacitar, entendeu? E chegou uma época que ficou tão pesado para mim que quando pesou mesmo de fato, Deus disse para mim, levanta homens para te ajudar. Lembra que Moisés levantou ali os 70 homens para ajudar ele? Ele disse, pois agora é tu que vai levantar uma geração aí. E aí eu comecei a fazer uma espécie de escola, de estudo, só com a liderança, né? Para capacitar eles na questão de ministrar a palavra, estudar sobre a palavra, estudar sobre o conhecimento de elaboração de sermão, enfim. E foi aí que Deus nos capacitou e hoje nós temos 9 ministros lá e cada um prega melhor do que o outro, meu irmão. E cada um tem uma mensagem diferente, tem um jeito diferente e a igreja é edificada nisso. Amém. Né? E eu abro essa oportunidade para eles porque eu sei do peso que é isso. Quando nós fomos chamados para isso, nós temos que entender que isso é uma missão. Aí muitas pessoas abrem a boca e dizem, esse negócio de pregar não é para mim, né? Como se o ide que Jesus dissesse não fosse uma missão, né? Ide e pregai. Então, isso não quer dizer que é só no altar, né? Você pode pregar de várias formas, pastor, demanda, né? Tem públicos diferentes, às vezes dentro da sua casa, no ambiente de escola, no ambiente de amizade. Então a gente vê, aí Deus me mostrou esse caminho e hoje lá eu prego 1, 2 vezes no mês e olhe lá. E eu deixo Deus usar a vida das pessoas. E o que isso tem gerado? Isso tem gerado compromisso, isso tem gerado autenticidade, isso tem gerado testemunho. E eu vejo a importância disso. A igreja ela é um corpo. Ela não pode ficar só em torno de um, não. Você bota o corpo para funcionar e dá certo. Sim. Tem dado certo. E eu estou vendo um progresso muito grande lá. Inclusive agora, quando iniciar o verão, agora a gente já vai começar a construção do novo templo lá, porque o nosso não está cabendo mais, não. Glória a Deus. Rapaz, aqui é o pastor Cristiano, um homem de Deus. Veio hoje nos abençoar aqui. Pastor, queria que o senhor deixe uma palavra agora para esse jovem pastor que está começando agora, está nos assistindo, talvez até não casou ainda, para que ele entenda os sinais e que ele possa enfrentar essa cultura que está aí fora e implantar a cultura do reino, porque nós temos uma missão. O senhor pode deixar um texto aí, falar aí, para a gente fechar aqui o nosso podcast, liberando uma palavra poderosa aí para abençoar nossos ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo aí, estão nos vendo nesse podcast. Tem uma passagem bíblica que eu até abri ela aqui agora, está em Gálatas capítulo 6, versículo 17, e na versão da NVI ela vai dizer assim, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no corpo as marcas de Jesus, né? Isso foi uma frase que Paulo falou para aquela igreja e que serve para quem está iniciando o ministério e para quem está no meio da caminhada também, né? Então, vai ter dificuldade, vai ter o processo, mas aí o próprio apóstolo Paulo vai falar, né, perseguido, mas não abatido, ele vai dar as dicas necessárias ali para a gente passar por esse caminho, né? E o ministério, se nós dissermos que ele não é um desafio, é porque nós não temos temor, né? Porque na realidade o ministério ele é um desafio. E na maioria das vezes você vai orar por pessoas que não vão nem sequer orar por ti. Na maioria das vezes você vai servir pessoas que nunca vão te servir. Na maioria das vezes você vai ministrar a cura
estando precisando de cura, isso é real, né? Mas tudo isso faz parte de um processo, né? Quando Paulo fala assim, eu carrego as marcas desse amor, né? As marcas de Jesus no corpo, ele fala no sentido real mesmo, porque até açoites ele sofreu, né? Perseguição, gente tentando parar, lançando em prisão, ele passou por tudo isso e ele nos ensina algo lá em Filipenses 3,13. Ele diz assim, eu só faço uma coisa. Eu não julgo nem ainda que eu haja alcançado isso, mas ele diz assim, eu faço uma coisa. Eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficam e eu vou avançando para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para um alvo que é Cristo, né? Então, essa questão ministerial, para quem está começando, eu vou lhe dar um norte agora. O norte é uma direção chamada Cristo. Enquanto você olhar para ele, Hebreus vai até citar, dizendo, olhem fixamente para Cristo. Se você olhar para Cristo, vai ser que nem Pedro na hora de caminhar sobre as águas. Enquanto ele olhou, ele está de pé. Mas quando ele olha para o lado, para as tempestades, para as dificuldades, ele começa a declinar e afundar. Então, a questão ministerial, ela é sobre isso. É sobre ter um foco, né? E a Bíblia diz que é aquele que perseverar até o fim que será salvo. Não é aquele que para no meio do caminho, não é aquele que desiste no meio do caminho. É tanto que Paulo, no final da sua carreira, ele vai dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e eu guardei o mais precioso, que é a minha fé, né? Então, o foco todo é esse. Vai ter dificuldade, vai ter pedra lançada. Essa questão ministerial, pastor, abre um leque tão grande de campo de meditação que ontem eu estava conversando com os ministrantes da palavra lá e eu citei algo. Nem todos os ministérios eles vão ser para multidões. Nem todos os ministérios ele vai receber visibilidade ou aplauso. A gente olhando, por exemplo, o Ministério dos Apóstolos, ontem eu estava meditando com eles sobre isso, eu digo, tem um homem na Bíblia que me chama a atenção e que eu levo para a vida, que é Estevão. E se você olhar para o ministério de Estevão, você vai ver um ministério que não foi marcado por aplauso, por fama e por reconhecimento. Não foi um homem que abriu uma grande igreja, a gente não vê textos bíblicos exaltando milagres que ele realizou, sinais, profecias, curas, coisas que outros fizeram na época dele. Mas a gente olha para o ministério de Estevão e a gente vê um ministério marcado por pedradas. Um ministério marcado por perseguição, inclusive de morte, né? E ele estava tão convicto daquilo que ele queria, ele estava tão ciente de que o que ele fazia agradava a Deus, que no momento da sua morte, todo mundo com pedra na mão para pegar e ali aniquilar a vida dele, ele olha para o lado e ele, na horizontal ele vê pessoas, mas quando ele olha para o céu, a Bíblia diz que ele olha para os céus e ele contempla Deus e Jesus sentado à sua direita, e Jesus à sua direita, né? Então ele olha para o lado, ele vê uma multidão com pedra, e ministério é isso. Na maioria das vezes tu vai ser mal compreendido, vão ter pedra nas mãos, mas quando você olha para a direção certa, quando você olha para o céu, quando você olha para o alto, né? É tanto que tem um texto bíblico que fala no Salmo 121, eu levo meus olhos aos montes, o meu socorro, né? Ele vem do Senhor. E na maioria das vezes vai parecer que a gente está lá no meio do calabouço e da cisterna, que nem lançaram José, né? E uma parte me chama a atenção é que quando a gente cai até nesse profundo abismo, só tem um lugar para olhar, né? A gente só consegue olhar para cima esperando socorro. Então a gente olha para Estevão lá, todo mundo com pedra nas mãos, mas ele olha para o céu, ele vê Deus e ele vê Jesus à sua direita, né? Então a visão humana ela pode nos dar a impressão que nós seremos mortos, e esse é o sentido, mas a visão celestial ela nos dá uma dimensão diferente, ela nos faz contemplar Deus, ela nos faz contemplar Jesus e ela nos faz entender que existe um alvo certo, que a vida quando acabar aqui, quando fechar os olhos aqui, existe outra vida nos esperando. Então, ministério é isso, é persistência, não tem para onde correr, é perseverar até o fim, e a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus está preparando para nós. Eu acredito que
vai muito além da nossa imaginação. Então é sobre isso. É sobre essa visão. Rapaz, aqui é o pastor Cristiano, da Igreja Batista Nova Vida, lá em Manso Lima, e hoje veio nos abençoar aqui. Então, ficando por aqui, nosso podcast de todas as sextas-feiras. Então, já manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Então, ficando por aqui, podcast Tempo com Deus, aqui na Rede Cipó. Que Deus abençoe. Um beijo do coração. Paz do Senhor, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém.